Bom, a gente vai falar logo em Marisópolis. Mas já que a gente está falando da Rádio Maris FM, como é que você está vendo a gestão municipal do atual prefeito? Que inclusive você apoiou, você esteve junto com o prefeito atual. Peterson, eu faço questão de vir sempre a Marisópolis para, primeiro, rever os amigos, estar perto de minha cidade, beber naquela fonte tão inesgotável, que é a nossa raiz, a nossa identidade. Sempre estou por lá. E aproveito também para dialogar sobre a cidade, sobre Marisópolis, e tenho, graças a Deus, tenho tido a oportunidade e o trânsito de poder circular entre todos os agrupamentos políticos da cidade. Eu tenho minhas opções políticas, mas não tenho inimigos na política de Marisópolis, pelo contrário, respeito cada um pela sua contribuição. E, vez por outra, estou lá também para fazer reflexões sobre os rumos da cidade de Marisópolis, os caminhos que ela tem percorrido, tem andado, e para estimular a juventude de Marisópolis e as autoridades, vereadores, agentes políticos, a terem uma visão de um projeto de cidade. Marisópolis, eu tenho defendido já há um tempo que precisa ter mais do que candidaturas, porque lá a cultura política de lá sempre está lançando candidaturas, é muita candidatura, a eleição nunca acaba, termina uma eleição, a eleição continua, a eleição passa e você vê postagens de pessoas dizendo que as famílias Cicrano e Beltrano estão aderindo a A ou a B, como se a urna não tivesse sido terminada, como se não já tivesse sido computado o resultado e como se não fosse necessário governar. O que a cidade precisa é de governo, é de gestão, é de atitude, é de ação, é de projetos inovadores. Eleição é a cada 4 anos e é no momento próprio. Eu sou um pouco suspeito de falar sobre a gestão do atual prefeito José Lins Braga, que é meu amigo pessoal e que lá em 2016 nós votamos a partir de uma decisão de coerência. Há um certo tempo, já há mais de 8 anos, na época, a gente vinha fazendo uma defesa por mudanças, por uma oxigenação, por uma novo ciclo político-administrativo na cidade, e a decisão foi de votar, de apostar, de fazer essa aposta no atual prefeito José Lins Braga, ex-presidente da Câmara, ex-vereador, e desde aquela oportunidade nós estamos contribuindo, tentando contribuir com a gestão dele para que a aposta que a cidade de Marisópolis fez de uma mudança, de um governo realmente novo, ela possa acontecer. Em 2018, agora mais uma vez, ouvindo o chamado do prefeito José Lins Braga, nós contribuímos mais uma vez na eleição com os candidatos dele na cidade de Marisópolis, apoiados por ele. Ele foi majoritário na cidade, novamente, renovando a sua força política. Infelizmente, nem todos os seus candidatos lograram êxito, mas, lá, mais uma vez, a gente emprestou essa contribuição, mais do que uma contribuição política, Peterson. Eu dizia isso até falando com o prefeito. Mas você acha que melhorou ou piorou? Era uma contribuição, eu vou chegar na sua pergunta, é uma contribuição cidadã, porque quem apostou na mudança em Marisópolis precisa que ela aconteça. Certo. Então, se eu fiz esse voto de confiança, eu devo contribuir até as últimas consequências para que isso aconteça, porque em não acontecendo, eu até já alertei o prefeito José Lins Braga, que ele tem uma oportunidade e responsabilidade histórica. Se isso não acontecer, gera-se uma pedagogia muito ruim, porque o eleitor, o cidadão de Marisópolis, que apostou na mudança, pode se sentir frustrado, decepcionado, e o grupo político que governou Marisópolis por longos 20 anos pode voltar ao poder. Mas esse não é, sinceramente, o meu desejo. Eu dizia que sou suspeito para falar da gestão, eu acho que ainda não é um momento de avaliação, eu acho que a cidade, com muito mais propriedade, está acompanhando para e passo a gestão, está fiscalizando. Minha intenção nesse momento é contribuir para que dê certo. Mas já vai fazer quase 4 anos, próximo ano faz 4 anos de gestão. Tem 2 anos e meio ainda. Sim, mas é 2 anos e meio, já dá para dar uma avaliada. Eu acho que o próprio prefeito ainda não está satisfeito com a gestão que ele está fazendo, porque eu imagino que ele sonha muito com Marisópolis e ainda não tenha tido a oportunidade de realizar as grandes transformações que ele se comprometeu com a cidade, que ele recebeu da cidade uma outorga, um veredito, a confiança da cidade. Eu acho que ele próprio está se esforçando para fazer essa gestão. Eu acho que é muito cedo fazer a avaliação nesse momento, mas o que eu sei é que Marisópolis sonhou muito. Marisópolis apostou muito alto e eu espero, de forma muito sincera, de coração, que o prefeito consiga alcançar as expectativas e que a gestão dele consiga estar à altura do desejo, do anseio e do que Marisópolis precisa
e espera. Não, mas dá para entender, pelas suas palavras, é de que a gestão ainda não chegou onde deveria chegar. Mas tem Pelo tempo, menos, né? Mas tem tempo. Tem 2 anos e meio ainda, como você está dizendo? 2 anos e meio. Que não chega, né? Ele Porque tem 1 ano e próximo meio ano já é ano ainda. de eleição já, aí já começa. Mas a gestão até o último dia, né? Então ele tem tempo ainda para fazer essa gestão. Diferença. Eu acho que ele ainda não conseguiu fazer como ele gostaria, porque eu acho que ele também sabe da O que responsabilidade falta? Na que sua tem. opinião, o que é que falta? Eu acho que talvez seja uma conjunção de fatores, Peterson. Primeiro, o momento financeiro, econômico do país não é assim um dos melhores, né? E isso exige do prefeito criatividade. Esse é um momento de debilidade financeira que os prefeitos não podem se acomodar a fazer uma gestão dependente ou refém de FPM, né? Uma gestão hoje, no Brasil de hoje, que está esperando apenas por FPM ou por emenda parlamentar que não sai, o orçamento todo está contingenciado, ela tende a ser fracassada, porque não consegue fazer muita coisa. Aí você não consegue sair de uma gestão feijão com arroz, que não atende às demandas e às necessidades da população. O prefeito talvez esteja, eu imagino que também nesse contexto, enfrentando essas dificuldades. Ele, por exemplo, não conseguiu eleger um deputado estadual da base do governo, não conseguiu eleger o governador, então terminou ficando um prefeito da oposição. O governador é João Azevedo, ele votou em Lucélio Cartacho. Federal? Sim. Ele apenas elegeu o deputado federal Pedro Cunha Lima, que não é um deputado assim enfronhado na base do governo Bolsonaro, então tem suas limitações, e isso dificulta um pouco as demandas e os pleitos que a cidade apresenta para emendas no orçamento. Mas eu repito, o prefeito não pode ficar refém disso. O prefeito não pode ficar esperando, nenhum prefeito, de Marisópolis também, ficar esperando apenas por uma liberação de um dinheiro do governo do Estado, liberação de um governo do dinheiro federal, ou pelo FPM, que é cada vez mais escasso. O que eu quero dizer com isso? É que a gestão precisa ter criatividade, as gestões públicas precisam ter criatividade. Tentar criar mecanismos, ideias, projetos que possam trazer receitas e movimentar a cidade de outras formas. Por exemplo, aqui próximo em Monte Oreb, você veja que uma atitude simples, o prefeito criou um festival de inverno. Isso é criatividade. No momento pode ser pouco, pode ser pequeno, mas isso ao longo do tempo pode se consolidar. Pode virar um filão econômico para a cidade, pode atrair outros negócios para a cidade. Tanto que ele conseguiu recentemente, e eu acompanho, uma empresa interessada em explorar energia solar na cidade de Monte Oreb. Mas isso ninguém foi oferecer, bater na porta do prefeito de Monte Oreb. Ele que teve que ter gestão, equipe, gente, ideia, planejamento e atitude. Ele não esperou por uma emenda de um deputado, ele não esperou pelo governo do Estado, ele não esperou pelo governo federal. Isso é iniciativa de gestão. E é isso que eu tenho defendido em Marisópolis, nas poucas oportunidades que eu tenho tido de conversar com o prefeito José Lins Braga. A gente tem tido, reconheço, poucos contatos, certamente pela atividade dele, pelas ocupações dele, mas as poucas oportunidades que eu tenho, eu faço sempre essa recomendação, que o prefeito tente implantar projetos, ideias que saiam do feijão com arroz, do dia a dia. Me diga uma coisa, você acompanhou também a gestão de Zé Vieira. Você pode fazer uma diferença entre Zé Vieira e Zé de Pedim? As gestões, se a gente for pegar o contexto de Zé Vieira era um prefeito que muita gente dizia que era um prefeito parado ali, mas era uma cidade que tinha obras. Se for pegar o turbilhão de obras que Zé Vieira tem, apesar das inúmeras irregularidades, inclusive até ser citado na andaime, uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público, do GAECO, mas Zé Vieira sempre foi um prefeito de obras. Às vezes que ele assumiu lá, ele tinha muitas obras. Movimentava a cidade, de certa forma, também na questão turística, porque ele fazia aquelas festas. Zé de Pedim também tem feito, também, agora, né? Fez agora também. Mas a gente não vê obras na gestão de Zé de Pedim. Porque talvez também por essa questão federal, mas aí eu queria que você fizesse essa diferença. Se o comparativo foi em relação à obra, não tem como comparar, até porque Zé Vieira governou muito tempo, né? Zé Vieira fez obras, como você disse, mas também foi uma gestão de muitos problemas, né? Mas ele governou por 20 anos. É natural que na gestão dele, ou passou por ele, o maior número de obras, de recursos,
Ele, de fato, era um prefeito que conseguia cavar recursos em Brasília, é preciso reconhecer, mesmo sendo adversário, ele conseguia, né, ter trânsito em Brasília com deputado federal, senadores, aquela coisa toda. Mas se o comparativo for esse, realmente o ex-prefeito leva uma vantagem pontual, porque governou há mais tempo. Repito, o Zé de Pedrinho está há pouco tempo. Mas Zé 2 Vieira, anos e meio. no primeiro ano de governo dele, ele já foi um governo muito mais funcional, de ações. Eu vejo que, pelo menos é o que o povo fala lá. Mas né? era um contexto diferente, era um outro momento do Brasil. O Zé Vieira, por exemplo, pegou o governo Lula na fase econômica do Brasil muito boa, um pedaço do governo Dilma. O ambiente que o prefeito atual de Marisópolis está vivendo, econômico, é muito diferente. Por isso que eu volto a repetir, Petson, exige que a prefeitura, que a gestão, qualquer ela, não fique refém, dependente, com a boca aberta, escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como cantava Raul Seixas. Desculpa a insistência, mas quem ouvia mais? Zé Vieira ou Zé de Pedrinho? Quem é que escuta mais, nessa opinião? Quem é que assimila mais as ideias? Petson, é o tipo de resposta que quem só pode responder... Não, mas você fez isso. Não, mas você foi assessor de Zé Vieira. Eu acho que quem só pode responder essa pergunta é quem está mais próximo lá na cidade, que assessorava os dois todo o tempo, os aliados, os vereadores. Eu acho que cada um tem uma característica diferente. Zé de Pedrinho tem uma vantagem, assim, tem uma característica muito forte, não que o Zé Vieira não tenha, mas ele é humilde, é uma pessoa humilde, ele ouve, é uma pessoa tolerante e tal, mas eu acho que a discussão de Marisópolis ela passa muito mais assim acima de nomes, Petson. Marisópolis precisa ter uma outra visão, precisa ter uma outra consciência política. E é isso que eu tenho, vez por outra, semeado lá. Por exemplo, eu defendo que Marisópolis possa explorar os seus grandes potenciais. Pouca gente sabe, Petson. E quem mora fora de Marisópolis, ou quem é da região, também não tem a obrigação nem de procurar saber, nem muito menos de apontar. Mas Marisópolis é um município que tem muitos potenciais estratégicos que precisam ser explorados. Isso é o que me move nesse momento. Não é Zé Vieira, Zé de Pedrinho, A, B, C ou D, não. Marisópolis, por exemplo, tem, banhando o seu território, a extensão do Rio Piranhas, porque, na verdade, o Açude de São Gonçalo é a continuidade do Rio Piranhas, que chega ali, se abre, tem um barramento e continua depois da barragem. Então, Marisópolis, pouca gente sabe, mas 82% do Açude São Gonçalo está no território de Marisópolis. O açude entra para dentro de bairros de Marisópolis, para dentro de boa parte da zona rural de Marisópolis. E o que é que a gente está fazendo para explorar essa riqueza? Porque água é riqueza. Nós passamos por 10 anos de estiagem, Marisópolis não teve uma dificuldade. Quantas cidades do sertão da Paraíba têm o privilégio de ter um açude dentro dela? Um rio que passa ela. E mais do que isso, um rio que vai ser perenizado com a chegada, mais cedo ou mais tarde, das águas da transposição do Rio São Francisco. É essa discussão que nós precisamos fazer lá. É isso que eu tenho alertado vereadores, alguns secretários, a juventude de Marisópolis, para que possa se apropriar disso. Primeiro, o açude é de Marisópolis. Ninguém diz isso. O açude é de Marisópolis. Estudo geológico e geográfico, 82% do açude de São Gonçalo é de Marisópolis, mas Marisópolis precisa tomar posse disso, fazer disso seu instrumento de desenvolvimento econômico, de riqueza. Recentemente, por exemplo, lá houve um campeonato de canoagem na cidade, e eu fiquei muito feliz por isso, porque é uma iniciativa simples, mas que tem uma simbologia muito forte, é o uso daquele espaço para o turismo, para a competição de esporte, mas que depois pode virar um equipamento turístico. E por que não? Um açude como aquele, que vem com o Rio Piranhas, que vai ter água todo o tempo descendo, não fazer daquilo ali um espaço de lazer mesmo, uma pequena orla nas imediações ali, entre o açude e a BR-230, é fácil da BR-230 descer para o açude em Marisópolis. Imagina uma estrutura daquela, com quiosque, com gastronomia, com esportes náuticos, com passeio de barco, passeio de canoa, passeio de jet ski. Quantas possibilidades a cidade tem? E empregando as pessoas, porque é importante calçar a rua, Petson. É importante fazer a escola, mas o calçamento você não come. Ele é importante, é saneamento básico, mas Marisópolis eu acho que já passou desse patamar. É necessário, além da infraestrutura, desenvolvimento econômico. Essa é a palavra, a expressão de ordem para Marisópolis. Então nós temos a riqueza do açude,
Nós temos uma riqueza que Deus manda todos os dias, de graça, de forma benevolente, que é sol o ano inteiro. 365 dias do ano tem sol. E hoje, o grande filão são as energias renováveis, a energia solar. Algumas cidades da região já estão explorando isso. A gestão municipal, a cidade pode explorar isso, né? Atrair investimentos de energia solar. Ali naquela região, Marisópolis, São Gonçalo, pesquisas já mostram que é onde o sol mais brilha intensamente durante o ano, ou seja, é onde mais faz sol durante o ano. Então a gente tem essa outra potencialidade. E a terceira, que eu considero extremamente importante, Peterson, é a geografia. Marisópolis tem uma geografia estratégica. Primeiro, é cortada pela BR-230. Conte do seu caminho de Cajazeiras até João Pessoa, quantas cidades são cortadas pela BR-230? Não passa de 12. Marisópolis é uma dessas privilegiadas. Isso significa dizer que nós temos uma clientela que passa todos os dias indo e vindo para lá e que precisa ser parada com algum atrativo. Seja comida, seja lazer, seja artesanato, seja a produção, que um dia já foi muito forte lá de coco, mas foi tudo dizimado. Ou seja, como usar a BR-230, que Soledade sabe usar muito bem, para fazer daquele trânsito desenvolvimento econômico, gerar receitas. Então, nós temos 3 grandes potenciais: água, sol e localização. Por que é que eu digo que a localização é estratégica? Porque você cansou de ver disputas entre Souza e Cajazeiras, por exemplo, por uma expansão universitária. Lembra da célebre disputa pelo curso de medicina, que Cajazeiras terminou vencendo? Pois é, outras disputas devem acontecer. Pela própria Universidade do Sertão agora, o IFPB, que é Outras demandas de expansão universitária vão acontecer. Quando chegar a água da transposição, certamente a Universidade Federal de Campina Grande vai entender que é preciso desenvolver novos cursos para cuidar disso, na área de fruticultura, na área de recursos hídricos e na área de energia solar. E quem pode se candidatar a receber um curso, uma faculdade? Souza vai se candidatar, Cajazeiras vai se candidatar, Paz e outras tantas. E por que não Marisópolis se habilitar a disputar? Porque condições técnicas, não é o devaneio de um filho da cidade, condições técnicas ela reúne. Porque ela está exatamente num ponto estratégico, no coração desses 2 polos, Souza e Cajazeiras. Ela está ali no meio, a 16 quilômetros de Souza, 16, 18, a pouco mais de 30 de Cajazeiras. Perto dela, por trás, tem Nazarezinho, do outro lado tem São José da Lagoa Tapada e mais ao outro lado tem São João do Rio do Peixe. Então, na hora que houver disputa, houver uma demanda nova de um curso superior, por que não ser Marisópolis, que está ali no centro? Que tanto fica perto de Souza como fica de Cajazeiras, nenhuma das 2 cidades perde. Ao invés de perder, porque uma nova não pode ganhar e congregar ali. A própria sede do Instituto Federal do Sertão, e eu tenho informações técnicas, que o Ministério da Educação ele preconiza que a sede administrativa não seja onde já tem campus. Então, por que uma cidade como Marisópolis, que está estrategicamente, não pode sediar um Instituto Federal do Sertão? Eu estou apenas dizendo um dos exemplos, porque Marisópolis, eu creio, e vou defender isso, ela pode ser um ponto de intersecção dos interesses de Souza e de Cajazeiras, seja no ensino superior, seja em questões culturais, econômicas, onde houver disputa entre Souza e Cajazeiras, Marisópolis pode ser o elo que vai ligar o interesse de Souza, o interesse de Cajazeiras, está perto uma da outra. Se alguma coisa for disputada entre Souza e Cajazeiras, Peterson, é melhor que Cajazeiras, eventualmente perdendo a briga, tenha um equipamento que ela tem interesse a 55 quilômetros ou só a 30? Para Souza, é melhor ter um equipamento só a 16 quilômetros de lá ou a 40, 50 quilômetros? Qual é? Para São João do Rio do Peixe, é melhor um equipamento em Marisópolis ou em Souza? Em Marisópolis. Para Nazarezinho, um equipamento que interessa a Nazarezinho, é melhor que esteja em Marisópolis ou esteja lá na frente, lá em Souza, ou em Cajazeiras? Para São José da Lagoa Tapada, onde é mais perto? É Marisópolis, é Cajazeiras ou é Souza? É Marisópolis. Então, Marisópolis
pode e precisa ser esse ponto de intersecção, reunir os potenciais que tem, a localização estratégica para congregar esses interesses e se desenvolver, porque desenvolvimento deve ser descentralizado. E não é só tirar o desenvolvimento de João Pessoa e Campina Grande e botar em Sousa e Cajazeiras, não. Essas cidades, graças a Deus, felizmente já são contempladas. É preciso distribuir a riqueza nos próprios polos. Sousa está lá desenvolvida, mas é importante que Aparecida se desenvolva, que Marisópolis se desenvolva, que Vieirópolis, da mesma forma é Cajazeiras. Cajazeiras conseguiu outros patamares, mas é importante também que Monte Oreb, Santa Helena e outras cidades se desenvolvam. Então, a minha ideia, o que eu estou plantando, disseminando em Marisópolis, é essa possibilidade que a cidade tem de pensar alto, de sair do raso e pensar grande. E não estou dizendo isso de graça, não. Por exemplo, quem comunga dessa minha ideia, depois de que eu apresentei, é o ex-reitor da Universidade Federal de Campina Grande, Thompson Maris, que acha plenamente, tecnicamente viável que Marisópolis, numa eventual expansão universitária da UFCG, seja a próxima cidade a ser contemplada.